6 horas de muita discussão, a Câmara dos Deputados confirmou a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. O decreto assinado pelo presidente Michel Temer estabelece intervenção até 31 de dezembro, com o objetivo de acabar com o que chama de grave comprometimento da ordem pública do Estado. Para debater o assunto, o Câmara Debate recebe os deputados Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, e o deputado Chico Alencar, do PSOL, também do Rio de Janeiro. Deputados, vamos começar falando a votação, o que cada um defendeu, por que a intervenção é a solução, deputado Hugo Leal? Na realidade, eu quero sempre deixar claro, primeiro cumprimentar meu colega Chico Alencar, eu em outros momentos já defendia essa questão da intervenção, só que a intervenção ampla, né, aquela que está prevista no artigo 34 da Constituição. Inclusive, utilizei de espaço eleitoral, partidário do meu partido na época, até para manifestar isso em programas de rádio e televisão. Porque o Estado do Rio de Janeiro chegou a esse ponto não por um motivo ou motivos recentes, por motivos históricos, mas especialmente a partir do governo 2014, 2015, com o governador Pezão, a situação se acirra cada vez mais, muito mais por falta de comando e a questão das finanças do Estado. Agora, a questão da intervenção, que eu vinha manifestando aqui, e tive a oportunidade de estar, inclusive como ex-procurador-geral da República, apresentando uma lista de mais 7 deputados o pedido de intervenção, dentro de uma lógica da necessidade premente de restabelecimento da ordem, inclusive dentro das forças de segurança. A visão que nós tínhamos, tanto da questão da segurança pública, não é muito diferente do que está sendo feito agora. Porém, o que eu questiono, quer dizer, não questiono, mas coloco em dúvidas, é o modo que está sendo aplicado. Agora, eu votei a favor, estou consciente, porque talvez seja a única fórmula que nós temos para poder fazer uma intervenção direta na questão da área de segurança do Estado do Rio de Janeiro, que tem repercussões não só no Estado do Rio de Janeiro, e sim no país todo. Então, eu tenho consciência absoluta, defendi esta tese, continuarei defendendo, porque ela tem previsão constitucional. Está lá no artigo 34, inciso 4, que fala, por grave tema, a ordem pública. E só para relembrar um aspecto também muito importante, que no dia 31 de outubro do ano passado, há uma declaração do ministro da Justiça e da Segurança Pública com relação a esse comprometimento, falando que os batalhões eram extensões do crime. Isso é uma generalização gravíssima que fez com que nós trouxéssemos por convocação o ministro da Justiça na Comissão de Segurança Pública. Não houve desmentido, houve uma situação que teria uma má interpretação, mas já naquele momento já se contornava a situação gravíssima que se encontrava a questão dessas operações lá no Rio de Janeiro. Nós não podemos imaginar que esta vai ser mais uma operação da forma que as outras anteriores aconteceram, chamadas GLO, Garantia da Lei e Ordem. É uma situação diferente, nova, até porque qualquer assunto, qualquer manifestação que nós façamos nesse momento é novel, porque é a primeira vez, sob a égide da Constituição de 88, que nós estamos colocando um Estado sob intervenção numa área definida. Deputado Chico Alencar, essa intervenção federal é a solução? Não é. Nós fizemos um grande debate, nós do PSOL, inclusive com oficiais da PM, reformados, delegados de Polícia Civil, no sábado passado, durante toda a manhã, para analisar o decreto presidencial, que é um decreto desordenado. Ele fala para enfrentar graves problemas da ordem pública, mas ele não foi debatido minimamente nem com o próprio Ministério, né? Não foi ouvido o Poder Legislativo. Rodrigo Maia chegou de última hora, já estava o prato feito. Não se ouviu o Ministério Público, a Defensoria, enfim, por uma medida de tal monta, inédita, esse tipo de intervenção militar, inédita e ao mesmo tempo parcial, né, porque é só na área da segurança. O governador militar do Rio de Janeiro é o general Braga Neto. Ele foi feito de sopetão, sem debate e sem nenhum planejamento. Não é opinião minha, é a fala do general quando assume sexta-feira passada e diz, olha, por enquanto, para os jornalistas, eu não tenho nada a dizer, vamos iniciar a etapa do planejamento. Ainda acrescentou, dizendo, a situação do Rio não é tão grave, não, fez lá um gesto e disse que é mídia, muita mídia. Começa mal.
O Conselho da República foi reunido depois do decreto assinado, um simulacro. A Câmara, também temos as nossas omissões, e o Senado jamais indicaram representantes da sociedade que deviam compor esse conselho. O próprio Temer indicou de última hora os representantes. Enfim, está tudo bagunçado. Não dá segurança. O governo faz uma medida extrema, gastou milhões botando segunda capa das principais revistas nacionais do país neste fim de semana para propagandear a sua, dele, governo, reforma da Previdência, que ele já sepultou. O primeiro tiro dessa intervenção matou as tentativas de mudar a Previdência, no que me parece até positivo. O segundo tiro foi matar o que já está morto, o governo Pezão. Não há crime organizado sem conivência do Estado. Não há crime organizado sem que as quadrilhas de gravata e capital, que pensam que nunca se dão mal, para citar o meu xará Chico Buarque, estejam ali mancomunadas. Isso vai ser enfrentado? Temos sérias dúvidas. Mas olha, essa página do debate do decreto foi virada. Então agora eu quero, junto com o Hugo e com tantos outros deputados sérios do Rio de Janeiro, que não têm compromisso com as quadrilhas que afundaram o Estado, o PMDB teve um peso fundamental, aliás é o PMDB federal intervindo no PMDB estadual, parece até que é um ladrão que quer botar algemas nos outros, não em si próprio como deveria, como alguns já estão. A cúpula do PMDB do Rio, Cabral Pisciani, Paulo Melo e Albertaz, está toda na cadeia, não é por acaso, não é uma flagrante injustiça, não é perseguição. São atitudes criminosas em investigação profunda, com indícios fortíssimos que levaram a essa situação do buraco. Agora, eu quero cobrar. Falei com o Jugman, que esteve aqui ontem, o ministro da Defesa, que eu quero ver as metas do desarmamento. Em abril, maio, primeiro levantamento. O que já se recapturou? Que ralos foram fechados, por onde entram as armas. Dizem que tem 3 mil fuzis de alta precisão na mão da bandidagem do varejo das drogas, porque o baronato fica intocado. Lembram daquele helicóptero cheio de cocaína? Parece que o helicóptero pertenceu ao senador José Perrella, de Minas Gerais. Não tem um preso, passados 3 anos. Então, não vamos brincar com o sofrimento, o sentimento, a dor da população, as vidas que são perdidas. Por isso que as pessoas apoiam. A maioria, de fato, fala, qualquer coisa é melhor do que está aí. Só que o qualquer coisa não pode ser mais uma frustração. Encerro. General Vilas Boas, que no Conselho da República, nesse simulacro aí de reunião, essa fantasia, disse uma coisa muito grave e preocupante. Espero que não tenhamos uma nova comissão da verdade para investigar nossas ações agora. Será que ele está dando a entender que vão ter que torturar, matar, fazer arbitrariedade? Mas o mesmo general perdeu ponto comigo com essa declaração. Ele tinha dito no Senado ano passado, avaliando 14 meses de intervenção militar na Maré. Eu confesso que fiquei até comovido com a fala dele. Ele disse o seguinte, olha, eu fui lá ver os nossos homens patrulhando vielas, jovens atentos, com armas, e apontando as armas para mulheres, senhoras, o povo trabalhador que vive ali. Eu falei, meu Deus, que sociedade doente é essa que a gente tem que apontar armas para os nossos patrícios? E, disse ele, depois de 14 meses de intervenção, eu tenho convicção de que esse modelo de emprego das Forças Armadas, é textual, é desgastante, perigoso e inócuo. Lá no Complexo da Maré, o poder nada paralelo, porque tem seus representantes no poder oficial, influenciam inclusive decisões judiciais, está lá do mesmo jeito. Portanto, agora vamos fiscalizar. O Rodrigo Maia falou que vai criar um observatório. É isso que eu ia perguntar agora. Vamos junto? Vamos, olha só, deixa eu deixar sobre claro... o observatório. Não só sobre o observatório, mas fazer um rápido... retrocesso aqui, o retrocesso, voltar um pouco no tempo. Retrocesso no sentido aqui nós retrocedemos no tempo para estabelecer no 2016, medida provisória 738, medida provisória que destinava 2 bilhões e 900 milhões ao Rio de Janeiro no momento das Olimpíadas para que houvesse aí sim uma intervenção. Aquele momento já houve uma intervenção.
É bom que o nosso telespectador entenda. Naquele momento das Olimpíadas, e a partir de junho, o comando das polícias e da segurança foi entregue já para uma organização, essa organização de cunho federal, porque as Olimpíadas de interesse nacional. Inclusive, houve reforço orçamentário. Repito, 2 bilhões e 900. Eu fui membro desta comissão, da Comissão Especial da Medida Provisória 738, fizemos um amplo debate e naquele momento eu já dizia, o Estado não vai conseguir fechar o ano. E essas operações que ocorreram nas Olimpíadas, elas obtiveram sucesso e muitas informações através da tecnologia. Foi um dos melhores momentos do trabalho em conjunto das forças de segurança, as federais e as estaduais e municipais, para com esse objetivo. Colheram muitas informações e o comandante dessa operação foi o general Braga Neto. Particularmente, eu até em parte concordo com o Chico, por causa da forma atabalhoada que foi feito o decreto, mas existe uma lógica do ponto de vista da informação e da tecnologia que poderá, e é isso que eu espero, poderá ser utilizada num momento como esse. Então não resta dúvida, não é hoje uma intervenção militar, eu corrijo aqui, eu acho que apesar de ser indicado um general da ativa, mas não é uma intervenção federal nos princípios constitucionais. Nós nunca tivemos isso, é uma situação inédita. Então vamos avaliar, nós estamos no processo de avaliação dessa circunstância. Então aqui ninguém pode falar vai dar certo ou vai dar errado, porque não temos nem parâmetros, ou seja, do cunho jurídico, nós temos jurisprudência nem para analisar o que pode acontecer. GLO, apoio, isso tudo ainda é muito tênue para o que está sendo feito agora. É extremamente agudo e aí sim, aí eu concordo que precisamos de um olhar muito mais atento. Ontem mesmo eu já dei entrada aqui no requerimento de comissão externa, o requerimento 8067, exatamente para fazer este acompanhamento que o deputado Chico Alencar manifesta, dessa preocupação, monitorar não só com relação à questão de como vai se desdobrar isso, porque eu entendo que hoje segurança pública, e já faço parte da Comissão de Segurança Pública aqui há pelo menos 8 anos seguidos, segurança pública não é do combate, não é só do embate, tanto isso serve para as Forças Armadas quanto para as Forças Policiais, é inteligência, tecnologia, estratégia e eficiência. Você pode atuar com muito mais eficiência do que você tem a ostensividade, mas você quer receber resultados, você trabalha dentro desses nichos. É nítido em qualquer país do mundo, aqui no Brasil não pode ser diferente. O que há de diferencial nesta questão dessa intervenção? É a troca do comando. Repito, se nós quisermos voltar um pouco no tempo, no período das Olimpíadas, né, isso foi bastante produtivo do ponto de vista da colheita de informações, tanto nos presídios, quanto nas comunidades também, e também, como disse aqui o Chico, em qualquer ambiente do Rio de Janeiro hoje. Parte de quadrilhas da quadrilha do tráfico estão afastadas do Rio, estão em presídios federais, e uma outra parte de quadrilhas também do Estado do Rio de Janeiro, que tomaram de assalto a política e tomaram de assalto o governo do Estado, também estão afastados, alguns até fora do Rio de Janeiro. Tudo isso tem que ser visto com esses olhos para uma medida aguda como essa. Repito, a medida talvez seja até lamentável do ponto de vista da sua forma, mas é necessário do ponto de vista da tua atuação. Vamos fazer um intervalo rapidinho e volta já para comentar, deputado. O Câmara Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já.